Enquanto o pessoal todo vem chegando, vou te apresentar oficialmente então Val Nogueira, que está aqui hoje comigo para a gente falar sobre a importância da atividade física na infância. Você tem um currículo lindíssimo, né, Val? Que eu pedi para você me passar. Obrigada. Pedagoga, doutora em Educação Física, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Educação Física, coordenadora também aí em São Paulo, né, de Educação Física na rede municipal. Super legal. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Obrigada, querida. O prazer é todo meu. Espero que a gente possa tecer bons diálogos, né, e acrescentar na vida de quem está assistindo. Acho que esse tempo de pandemia, se tem uma coisa que foi boa, se a gente pode dizer que tem algo bom, né? Foi dessas aproximações. Então, olha que inusitado, né? Estou aqui em Guarulhos, conversando com você de Curitiba, sobre um assunto que para nós duas é comum, né? Então, são essas coisas que a gente precisa se apegar e valorizar. Estou vendo alguns alunos meus entrando aí também. Boa noite, Rafael. Que bom que você veio, Ah, querido. que legal. Tô vendo ali agora. Boa noite, professora Val. Muito legal, Val. Eu concordo com você, né? A tecnologia tem esse poder de aproximação e que bom que a gente está aqui justamente para colaborar um pouquinho mais e ser luz aí no caminho de algumas famílias, né? Eu quis trazer esse tema especialmente porque eu sei que tem muitas crianças negligenciando as tarefas de educação física por conta da pandemia, então elas dão conta de fazer todas as tarefas de casa e a educação física vai ficando, aquela coisa online, às vezes tem que mandar vídeo, e aí a criança não faz, a mãe não quer mandar o vídeo, enfim. Sei que você vai diferenciar para nós também, né? A educação física da atividade física em si. Então, se você quiser começar trazendo isso. Então, Marcela, eu quis, né, quando a gente fez uma conversa anterior, e aí até da gente pensar assim, a importância da atividade física na infância, né? E aí é muito legal, gente, a gente trazer alguns conceitos mais científicos, que é para a gente sair do senso comum, né? E aí a gente consegue ponderar melhor onde que tem que ser a nossa ação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a atividade física é diferente de educação física, né? A educação física escolar, ela é um componente curricular, assim como é matemática, geografia, história, literatura, arte, português, enfim. Então, ela não tem a obrigação ou não é a responsabilidade única dela fazer com que as crianças fiquem ativas ou não. Certo? Porque, assim, se a gente for pensar o currículo, então a gente tem no Brasil, mais ou menos, Marcela, a gente tem de 2 a 3 aulas de educação física na grade curricular, né? Lá na hora-aula da criança. Essa aula dura de 45 a 50 minutos. Temos, em média, 30 estudantes por turma, né? Então, esse espaço é insuficiente para que eu tire alguém do sedentarismo, entendeu? Então, Opa, bem quando a legal essa gente informação pensa, já, ó. Uhum. quando a gente pensa no currículo, não é porque a criança faz a aula de educação física que ela se torna ativa fisicamente, entendeu? Então, a primeira coisa que a Uhum. gente precisa analisar é essa. Essa informação é muito importante porque nos desloca do senso comum, né? A outra questão que é muito importante da gente pensar também é que todo componente curricular tem um campo de especificidade de saberes, né? Então, assim, se a gente for olhar língua portuguesa, qual que é a especificidade da língua portuguesa? É nos ensinar, a escola, como função social, ela tem a função de ensinar para as pessoas toda aquela bagagem cultural, intelectual, histórica que foi produzida ao longo da história da humanidade. Né? Então, é para isso que serve a escola, a entidade escola. Então, ela vai ensinando para as próximas gerações aquilo que é do nosso capital intelectual, cultural, científico, né? Então, é para isso que ela serve. Quando a gente olha lá para a educação física, para a língua portuguesa, por exemplo, então a língua portuguesa ela tem como função social dentro da escola ensinar a cultura da nossa língua, falada e escrita. Quando a gente olha para a matemática, ela tem como função ensinar a cultura dos números, né? Como que se dá, desde a álgebra até a geometria, como que se dá essa cultura numérica aí ao longo da história da humanidade, e é por isso que ela é seriada. Começa lá no primeiro aninho e termina no terceiro ano. Quando a gente vai para a educação física escolar, ela tem como função social fazer com que a gente se aproprie da cultura corporal de movimento. Então, são todas as manifestações culturais que o nosso corpo tem,
né? Ao longo da humanidade, o ser humano foi desenvolvendo diversas maneiras aí de se movimentar, né? Então, a gente se movimenta por meio das danças, a gente se movimenta por meio das lutas, a gente se movimenta por meio das ginásticas, a gente se movimenta por meio dos esportes, a gente se movimenta por meio dos jogos, das brincadeiras e das atividades de aventura, enfim. Então, a gente tem várias maneiras sistematizadas ao longo da história da humanidade. Então, a gente foi olhar há 2000 anos, a gente já dançava, a gente já lutava, enfim. E a escola, ela está ali para isso, para fazer com que a gente se aproprie desse acervo cultural. A escola, a educação física escolar. Então, essa é a função da educação física escolar. É possibilitar para as crianças, jovens, adultos, idosos, que a gente tenha o maior número de experimentações possíveis, porque a gente só vai assumir um estilo de vida ativo se aquela experiência for para nós significativa. Certo? Uhum. Então, isso é muito importante da gente entender. Então, a gente precisa ter o máximo de experimentações possíveis dentro da aula de educação física escolar e que a gente tenha essa ampliação do nosso leque cultural, que é para isso que serve a escola, né? Então, não é... E aí, sim, a gente vai ter uma mudança, né? Então, por isso que é importante. Então, a educação física é o componente curricular que cuida dessa área de saber, que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento em diversos aspectos. Acho que você pode até falar melhor disso do que eu. No entanto, quando a gente olha para a atividade física é qualquer movimento humano que me leve a uma queima calórica acima do meu tempo normal. Então, eu não posso colocar num pé de igualdade e falar assim, meu filho está fazendo natação. Natação é natação. Educação física escolar é educação física escolar. Ah, eu não posso falar, meu filho está na academia, então ele pode ser dispensado da aula de educação física na escola? Não, porque fazer musculação é um exercício físico, mas não está ligada não é educação física escolar, porque a educação física escolar tem uma especificidade, entendeu? Quando a gente olha para a área, para isso, numa perspectiva da saúde, é por isso que lá nos parâmetros curriculares nacionais, na Base Nacional Comum Curricular, em todos os documentos curriculares, a gente tem que saúde é um tema transversal. Ou agora, na Base Nacional, vem comunidade temática, né? Então, por que isso acontece? Porque é responsabilidade de todos os componentes. Língua portuguesa precisa discutir saúde, educação física precisa discutir saúde, geografia precisa discutir saúde, matemática precisa discutir saúde, todo mundo precisa discutir saúde, porque é um eixo que faz com que a vida das pessoas melhore, sabe? Então, todos esses eixos, meio ambiente, saúde, questões de gênero, questões de raça, precisam ser discutidas por todos os componentes. Então, acho que a primeira coisa da gente pensar, para a gente sair do senso comum educação física escolar não vai deixar ninguém ativo ali no momento aula. Mas... Adorei, Val, essa colocação. Mas tá uma fala perfeita. Até alguém aqui comentou, ó, que fala Mara. E realmente, você explicou muito bem. E é gostoso a gente ouvir isso, até porque tem algumas mamães aqui de plantão que se preocupam muito, né, com relação à educação física em si. Puxa, as tarefas de educação física não estão sendo feitas. Então, a Val traz para nós. Não é isso que vai deixar uma criança deixar de ser sedentária, por exemplo. Ou seja, ufa, que alívio, tá tudo bem. Porém, como você mesma trouxe, é através disso que a criança vai poder ter as experimentações, né? Desses movimentos corporais, de toda a parte de atividade física em si, não só da educação física escolar. Então, vejam, não é porque a gente pode se aliviar por um lado que, ufa, ainda bem, então tá tudo certo. Meu filho não vai ser ou não ser sedentário por fazer ou não fazer aulas de educação física. Não é por conta disso também que a gente vai lá para o outro extremo e aí tá tudo certo, lindo, maravilhoso, ele não precisa fazer porque, opa, não, é através dessas aulas, através dessa prática justamente que ele pode conhecer todo o universo tão necessário das práticas de atividade física, né? E aí a gente usando então o termo correto, independente das aulas de educação física, se a gente for falar de atividade física em si, na infância, o que pode ser caracterizado como atividade física? Você até pontuou alguma coisa, né, mais leve que já seria considerada uma atividade, certo? Aí outra conceituação, vocês vão ver, gente, para quem está me conhecendo agora, tem um povo que está aí que já me conhece, né, mas eu adoro conceito, tá?
Então, eu acho que esclarece muito, assim, né? E aí, Marcelo, o que acontece? A gente tem uma diferenciação de atividade física para exercício físico, tá? Então, atividade física é qualquer atividade que me eleve o gasto calórico acima do meu nível de repouso, né? Então, se eu tô aqui, por exemplo, agora eu não tô fazendo nenhuma atividade física, mas se eu levantar e começar a varrer aqui a minha sala, isso é uma atividade física, né? Então, se eu tô aqui e eu resolvo descer de escada, eu moro no 12º andar do meu prédio, eu desço e subo de escada. É atividade física, porque elevou o meu gasto calórico, certo? Agora, quando eu penso, pessoal, em exercício físico, eu tô falando de algo que é sistematizado. Né? Então, eu tenho uma periodização, eu tenho, olha, eu vou fazer agora musculação, eu vou para academia, então eu vou começar com 3 séries de 10, vou fazer exercício para perna, para braço, para abdômen esse dia, no outro dia eu vou fazer uma outra série, e aí daqui 3 meses eu vou fazer uma outra avaliação, então isso é exercício físico, quando ele é sistematizado. A atividade física é tudo aquilo que faz com que eu tenha um gasto calórico acima do meu nível de repouso, tá? E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que não fazem exercício físico, mas fazem muita atividade física, né? Então, se eu for pegar profissões que tem muito trabalho braçal, por exemplo, né? Essas profissões, elas são profissões ativas, mas não necessariamente. Então, a gente tem que... É uma corda bamba, sabe? Então, por exemplo, assim, a criança que fica o dia todo na frente da TV. Mas ela vai lá e faz escolinha de judô 3 vezes por semana. O gasto desse exercício físico, às vezes, não é suficiente, porque ela tem uma rotina de vida sedentária. Então, essa criança, se a gente for olhar lá na Organização Mundial de Saúde, provavelmente a gente vai enquadrar ela como uma pessoa sedentária, por mais que ela esteja frequentando o exercício físico. Você conseguiu entender a diferença? Perfeito, perfeito. Não sei se a gente conseguiria, por exemplo, usando esse exemplo aí que você deu, né? Essa criança, será que ela vai ser mais sedentária do que uma criança que pratica atividade física corriqueira, cotidiana, do que aquela outra que tem exercício físico na rotina, mas que é sedentária e só assiste TV? Sim, exatamente isso. A gente fala muito, né, no campo da pedagogia, da ludicidade e tal, que a atividade física da criança é a brincadeira. Né? Então, é a atividade física natural da brincadeira. Então, assim, antes da gente pensar em matricular ela na aula de natação, de judô, né, e tal, a sua criança está brincando? Ela está correndo? Ela está se movimentando no dia a dia? Quantas horas por dia a criança brinca? Brinca efetivamente, né? E não ficar sentada assistindo, tempo de tela, que a gente diz, né? O quanto que ela está realmente brincando. Né? E criança, gente, brinca correndo, brinca se escondendo, brinca correndo de um lado para o outro. Eles não têm GPS, né? Aquela coisa louca, assim. Esse é o natural da criança, né? Essa é a lógica natural da criança. É esse tipo de brincadeira que a gente precisa incentivar. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o exercício físico e a gente esquece da atividade física na infância, entendeu? Perfeito. Nossa, sim, a brincadeira ensina tanto, né? Brincar é coisa séria para criança, aprende tanto, não só da parte motora, mas neural, cognitiva, tudo isso. E aí pergunto a você, Val, a gente está no meio de uma pandemia aí interminável. Tem crianças que moram em apartamento, que têm um espaço físico menor na casa, enfim, eu sei que nada justifica e qualquer cantinho é sim possível para se praticar as atividades físicas. Mas o que fazer? O que você daria de dica assim para quem mora no 21º andar? Eu tenho um casal de alunos até que eu atendo assim. E estavam acostumados a correr lá fora, a jogar bola, a praticar até treino de futebol, isso e aquilo. E aí, pela questão do Covid, a mãe preferiu tirar eles de todas essas práticas de exercício físico. Por consequência, as atividades físicas deles também ficaram completamente restritas, pelo fato deles morarem em apartamento, enfim. O que fazer para a gente estimular a criança em casa nesse sentido? Olha, a gente tem que ser muito criativo, né? Então, assim, quando a gente vai pensar no ambiente casa, por exemplo, então, como que a gente pode ressignificar determinados espaços? Então, a gente tem vários tipos de brincadeiras que a gente consegue fazer num espaço reduzido, Marcelo.
Então, assim, vou dar alguns exemplos bem simples. A gente pode fazer um caça-tesouro dentro de casa, né? A gente pode montar... se você pega barbante, cadeiras, mesas e faz uma cama de gato para eles tentarem ficar baixando, levantando, passando ali no meio, né? Sem derrubar nada, sem fazer barulho e tal. Então, a gente tem um acervo de possibilidades motoras que a gente pode desenvolver em pequenos espaços, né? E recentemente eu acompanhei, por exemplo, uma colônia de férias virtual, que tinha exatamente essa intencionalidade, né? E a gente fez um curso muito legal, onde todas as crianças participavam de casa, né, mas com oportunidades, né, então a gente ficava lá passando atividades para elas o dia todo, na verdade eu fui coordenadora desse curso, mas um curso muito legal, e o retorno era muito bacana, porque a gente precisa, né, ressignificar os espaços. Então, o que a pandemia nos ensinou também é que a gente tem que ressignificar. Então, eu era uma professora que dava 12 aulas presenciais, ali na quadra, né, com formação de professores, e agora eu dou essas disciplinas todas de maneira online. Então, eu precisei ressignificar como é que ia ser a minha prática. Então, para os pais, a gente vai ter que ressignificar. O que não dá é para não fazer, né? Então, o que não dá é falar assim, gente, não dá, né? Porque tá, ó, pandemia, a gente vai ficar aqui em casa. Tem um monte de vídeos Val de aulas travou um pouquinho na para rede. mim, não sei se foi só para mim. Voltou. Deu um pico aqui também, né? Não sei. Você tinha travado, mas voltou. Então, assim, a gente tem, Marcela, por exemplo, vários vídeos de danças, né? Então, a gente sempre pensa assim, né? Que a tecnologia é um vilão, né? Então, por conta da tecnologia, as pessoas agora são sedentárias no mundo e não sei o quê, não sei o quê. E a gente precisa reposicionar, mais uma vez, até o significado da tecnologia nas nossas vidas, né? Então, assim, o nosso processo de escolha, né, ele transita pelo processo da consciência crítica, né? E aí, quando a gente tem essa consciência crítica para fazer escolhas verdadeiras, então, eu vou optar por jogos onde eu tenha um gasto maior, né? Quando eu, pai, mãe, comprar um jogo, então eu vou olhar, esse jogo aqui se joga sentadinho e tal. Esse jogo aqui não. Ou eu vou pensar, quantas horas por dia eu brinco com o meu filho? Né? Eu faço cabaninha, eu brinco com ele de correr, eu desço a escada do meu prédio, então vamos fazer um desafio hoje, a gente vai descer a escada. Ou, né, qual que é o espaço que eu dou para que essa prática aconteça? Né? Porque saúde, gente, a responsabilidade é um direito social, mas é também uma responsabilidade individual. Né? E assim, a gente vai fazendo e os nossos filhos vão fazendo junto. Então, isso precisa ser pensado também, né? Então, assim, de papais e mamães que estejam nos assistindo, de repensar a rotina, né? Então, quantas horas eu brinco com meu filho, quantas horas eu me dedico a pensar, hoje nós vamos fazer uma brincadeira nova, né? 1 horinha por dia já seria suficiente, né? Para que, além da gente ter a atividade física, né? A gente teria também um estreitamento de laços aí entre pais e mães e crianças, que acho que é essencial para a criança ter uma autoestima melhor, uma confiança melhor, né? E aí, sem dúvida, você tocou num ponto crucial. Nossa, e super legal, porque eu falo muito sobre isso aqui, né? O pessoal questiona, mas como? Como é que eu vou arranjar tempo? Gente, educação exige paciência, exige tolerância, exige sim esse tempo, exige a nossa dedicação, exige essa 1 hora a mais, como a Val está colocando para nós, né? Além das atividades físicas corriqueiras, porque não essa 1 hora de brincadeira junto, até para se exercitar, se movimentar, inserindo o lúdico. O lúdico é essencial na infância. Então, acho que quanto mais a gente trouxer isso assim para a criança, mais significativo vai ser para ela, menos chato vai ficar, mais legal vai ser. A criança que já está acostumada, por exemplo, a não fazer nem atividade, nem exercício físico, tem até uma questão hormonal, né, Val? Você pode falar para nós, assim, que eu acho que é mais difícil dela dar aquele pontapé inicial. E agora, frio, tudo junto, misturado, o que que faz? Brincadeiras como essas aí que você deu de dicas, acho que são um bom começo. Essa caça ao tesouro, ou esse outro dos barbantes nas cadeiras. Que mais que você poderia falar para nós? Então, gente, a gente pode pegar, a gente tem um acervo de jogos e brincadeiras intermináveis. E hoje, com a tecnologia, você coloca aí YouTube, brincadeiras para fazer em casa. Vai aparecer, sem mentira, vai aparecer 500 sugestões de cada tipo de brincadeira.
né? Então tem muita gente produzindo essas coisas. Mas é um negócio que dá trabalho, né? Porque eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que tentar recriar em casa, né? E aí a gente pode pensar nessas possibilidades. Eu acho que é importante a gente entender que na infância é quando a gente, né, na grande maioria das vezes, é lógico que a gente sempre trabalha aqui com regra e, né, minha tia não foi assim, claro que não, vamos falar aqui no conhecimento científico, né, que foi testado e tal. A grande maioria das pessoas que têm um estilo de vida ativo, né, que se tornam jovens, adolescentes, né, idosos, pessoas que têm um estilo de vida ativo, elas tiveram experiências positivas na infância, né, com práticas corporais. Então, ela teve uma prática positiva com a dança, ela teve uma prática positiva com o esporte, ela teve uma prática positiva com jogos, ela brincava na rua, ou ela gostava muito de alguma coisa. Aquele significado, ele acontece quando a gente está ali nessa fase da infância, né? Então, a gente precisa pensar o quanto que o movimento humano, ele é significativo para aquela criança, né? Então, o quanto de prazer aquela criança tem na hora de fazer atividade, o quão lúdico, né? Pensando que o lúdico é alguma coisa extremamente individual, subjetiva, enfim. Mas o quanto que aquilo ali é prazeroso para a criança que está fazendo o movimento, né? E aí a gente tem que dividir responsabilidade, né? Porque a criança... E tem um horário de brincar sozinho também, porque brincar sozinho também faz parte do processo, né? Mas o que acho que precisa ficar forte aqui hoje é que a atividade física da criança é a brincadeira, né? Então a gente precisa de criar estratégias e, se possível, que ela faça exercício físico, né? Então, assim... vou matricular na natação, maravilhoso. Vou colocar na escolinha de balé, maravilhoso, porque a gente está ampliando, né, o universo cultural, a gente está possibilitando outro tipo de conhecimento, a gente está colocando ali num exercício que é sistematizado. Então, quando eu falo sistematizado, é que tem uma progressão, né? Então, eu começo de um jeito e daqui 1 ano eu vou estar muito melhor, e daqui 2 anos eu vou estar muito melhor, e aí isso pode virar um hobby, virar alguma coisa nesse sentido. Mas acho que é bem legal aqui. Rafael até colocou sobre isso. Acho bacana a parte dessas atividades onde podemos confeccionar os objetos para essas práticas, sem dúvida, né? Porque aí, além da prática em si, ainda tem aquele momento de confeccionar junto com a criança, já fortalece mais ainda o vínculo afetivo, mãe, pai, filho junto, ou até mesmo professores, educadores. Por que não fazer disso algo que realmente gere significado para a criança, né? Que seja lúdico de fato para ela. Exatamente, Marcela. Essa experiência do movimento, da prática corporal, ela precisa de ser prazerosa, né? Então, a gente tem, historicamente, por exemplo, uma geração brasileira que teve na década de 60 uma educação física de 60 até 2000, então talvez tenha sido uma experiência sua, que foi minha, uma educação física escolar extremamente esportivizada, né? A gente chama de esportivista. Onde a gente tinha ali a predominância de vôlei, basquete, handebol e futsal, quando muito, porque normalmente era vôlei para as meninas e futebol para os meninos. Então a gente tem esse ranço muito forte e isso desperta uma geração enorme de pessoas que não gostam de atividade física, porque não se enquadrava ali dentro daquele padrãozinho, né? Então a gente tem nas aulas de educação física, nesse modelo, né? A gente tem 12 que amam, a turma tem 30 e a gente tem os outros 18 que fogem, que querem mexer no celular, que detestam porque é um momento de exposição, eles não sabem jogar, se eles erram todo mundo briga, né? É um momento onde os gladiadores estão lá e e o resto não quer. Isso é cientificamente comprovado. Então, é por isso que a gente precisa lá na educação física escolar, e aí, pais, professores, quem estiver assistindo, tem que exigir da escola no currículo, né, que se tenha práticas variadas, dança, luta, ginástica, esporte, jogo, brincadeira de diferentes culturas, né? Então, esporte, danças, jogos indígenas, danças africanas, porque isso é que vai fazer a ampliação cultural. E é aí que a gente vai encontrando sentido na prática corporal e a gente carrega isso para o resto da vida, entende?
Val, você me descreveu, você identificou tudo que aconteceu comigo, de verdade. A primeira vez que eu escuto assim alguém ir direto no cerne da questão era justamente isso. E eu sempre detestei na época de escola porque era só qualquer um dos esportes, normalmente os quatro, e aí você errava, você não sabia, você, né, tinha tudo aquilo, você já ficava, meu Deus, eu não quero, eu não vou, e aí você realmente carrega isso para a vida toda. Naquela época, então, não era obrigatório. Eu me lembro que para fazer dança, ou qualquer outra prática esportiva, assim, que fugisse daqueles do contexto geral, você tinha que pagar a parte, ter aula particular, enfim. Hoje, então, é obrigatório isso que você colocou, essa diversidade aí de movimentos? É, o que acontece? Isso está em todos os documentos curriculares, tá? Então, desde 1996, quando é publicado os parâmetros curriculares nacionais, a educação física, para você ter uma ideia, assim, pensando, né? A educação física, ela não está na área da saúde dentro da escola, nem na área biológica, né? A gente está na área de linguagens, então, junto com arte, língua portuguesa, né, língua estrangeira e educação física, então, se a gente for olhar os documentos desde a década de 90, e isso não é Brasil, gente, isso é mundo, tá? A gente está na área de linguagens, porque a área de linguagens é a área responsável pela comunicação humana. Então, é ali que a gente aprende maneiras de se expressar, né? Então, a educação física, ela está, né, na área da expressão corporal, né? Então, por isso que a gente estuda cultura corporal. E esse deslocamento foi importantíssimo para a educação física que nós temos hoje, né? Que por lei, se a gente for olhar a base nacional, que tem um currículo mínimo, enfim, com todas as críticas que ela tem, mas está lá, a criança precisa ter experiências, né? E não é só a experiência de fazer, de pesquisar, de debater, de conhecer, né? Precisa ter a experiência no sentido mais profundo dessa palavra, além da experiência apenas de executar o gesto. De dança, luta, ginástica, esporte, jogo, brincadeira, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, Que assim, demais! e isso é muito pouco. Hoje a gente tem isso muito forte, né? Então eu faço parte de alguns grupos de estudo, e um dos grupos de estudo que eu faço parte, a gente fez um mapeamento. A gente encontrou 275 professores no Brasil que trabalham nessa perspectiva. E a gente sabe que existe muito mais, né? E isso já vai gerando uma nova geração. Né? Então, hoje você vê pessoas que, o que você faz? Eu gosto de escalar, eu gosto, né? Eu fui para BH essa semana e lá agora tá o beach tênis, tá uma febre. Todo mundo jogando tênis na areia, assim, né? E um monte de quadra e tal. Eu falei, mas da onde que veio isso? Ah, porque a gente tem experiências novas, né? E o quanto que isso é importante, né, Marcela? De assim, você não gostava de esporte, mas de repente, se você tivesse tido uma experiência de dança, se você tivesse uma experiência de luta, se você tivesse uma experiência de ginástica, levada tão a sério, feita de uma maneira pensada, com intencionalidade pedagógica pelo seu professor, muito provavelmente você teria um outro olhar para as práticas corporais, entende? E assim, Nossa, o sem que dúvida. acontece também, o que acontece é que aí quando a gente entra na fase adulta, a gente se matricula na academia. Muito mais por uma questão estética, né? Muito mais por uma questão estética, de ai, tô ficando mole, tô ficando feia, eu quero, né? Eu não me enquadro, eu quero ficar bonita, não sei o que, não sei o que, não sei o que, do que por uma questão ligada realmente a experiências que sejam valorosas para nós. Isso é o que está na Uhum. literatura e a gente se identifica, né? E o que é muito triste, né? A gente realmente, muitas vezes, para quem não gosta, não vai em busca do bem-estar, do prazer. Vai bem pela parte ou de saúde ou de estética e, de novo, não se encaixa. E traz uma coisa que reverberou pela vida toda, veio lá da infância, né? Bem legal que você colocou. Guerreiro falou, o famigerado quarteto fantástico. Eu nunca tinha me dado conta, realmente era isso. E essa parte teórica, Val, assim, nas escolas. Hoje, só com a tua fala, eu já consegui identificar. Infelizmente, alguns colégios que não têm feito essa prática da forma como deveriam, então, né? De expor a criança a muito mais variações dos movimentos como um todo. E acabam se prendendo mais ao tradicional, mais ao clássico, e nesse momento de pandemia, esse também pode ser um dos motivos da criança não querer fazer e vai deixar de lado as atividades de educação física. Tem a parte teórica também. Isso existe no currículo, então é preciso compor junto com a parte prática a teoria também, para o ensino fundamental, por exemplo.
Sim, existe. É bem complicado você falar essa questão da teoria, prática e tal, porque tá tudo misturado, né? Mas existe sim, né? E é nessa busca teórica, digamos assim, que a gente encontra muitas vezes o significado das coisas, né? Então, isso de uma maneira muito ampla, tá? Então, desde a função da escola, a formação para a cidadania, né? Então, tem algumas experiências que vão me marcando, assim, né? Tem uma que me marcou muito, foi uma vez a gente trabalha com tematização, tá, Marcela? Que é quando a gente elege temas lá dentro do currículo. Então, por exemplo, o meu tema era o atletismo. Então, meu tema era atletismo. E quando eu transformo em tema, é diferente de eu transformar em conteúdo. Porque o tema faz com que eu explore todos os aspectos daquele tema que eu escolhi, né? E quando eu olho para todos os aspectos, eu olho para os aspectos sociais, para os aspectos históricos, para os aspectos motores, para os aspectos fisiológicos. Então, a gente fazia desde a análise do Bolt, por que ele corre tão rápido, olhando os músculos, olhando a quantidade de passos, olhando a fisiologia do movimento dele, até de por que atletas africanos têm historicamente um desempenho melhor do que atletas de outras regiões do planeta, né? Então, o que tem naquela sociedade, né? Qual que é a história daquele povo? Então, quando eu transformo em tema, eu exploro todas essas possibilidades, até de eu ir lá e correr e saber se eu sou rápida ou se eu não sou, qual o tipo de fibra muscular que eu tenho para me fazer correr mais rápido ou mais devagar, enfim. E assim, isso vai aulas, então a gente aprende a aferir frequência cardíaca, né? Então a gente entende por que a frequência cardíaca tem que estar alta, tem que estar baixa. Então a gente vai explorando aquilo de uma maneira temática, não? Então assim, isso daqui é o correto, não é o correto, mas é o que deveria ser feito. E a gente sabe que muitas vezes não é, e nem é por maldade dos professores, a grande maioria é porque não teve essa formação, né? Isso é uma coisa mais nova. E aí o que acontece também? Numa dessas experiências do atletismo, a gente organizou um festival de atletismo na escola e foi super legal e tal. Então, todas as crianças, desde as deficientes, né? Tô vendo aí mais ou menos a pergunta. Não tô conseguindo ler a sua pergunta, mas eu já vou, Rafa. Então, desde as crianças deficientes até os gordinhos, até os de óculos, todo mundo participava porque a gente entendia que todo mundo tinha que participar como deve ser. E aí, numa dessas experiências, depois de muitos anos, com essa turma, foi muito significativo esse projeto do atletismo. Eu escrevi um capítulo de livro perguntando, e aí eu falei, vou encontrar essas pessoas. Eu achei uns 10 alunos no Instagram que me seguiam e que tinham participado dessa experiência, e eu perguntei para eles, né, e aí, como é que foi e tal? E o mais legal é que todos gostavam de correr, né? Então, assim, eles já saíram do ensino médio, e eles falavam, Pro, a gente gosta de correr, né? E eles falavam, Pro, você acredita que eu comecei a aprender, porque eu era ruim de esporte. Mas aí eu vi que o atletismo era um esporte que eu podia ser boa, porque eu só precisava correr. Eu não tinha que ter habilidade para mais nada, né? Eu corro e pronto, vou embora. E uma outra menina que falou assim, essa que talvez tenha que mais me chamado a atenção, é uma menina que falou que tinha parado de alisar o cabelo por conta do ensino do atletismo. Aí eu falei, mas né, como assim? Aí ela falou, você lembra que você mostrou para nós, Pro, o vídeo dos Panteras Negras, quando estava falando do atletismo, dos atletas americanos, né, que tinham um movimento negro e tal, que eles empunhavam o punho, e que eles tinham o Black Power, como um movimento de orgulho, né? E aquilo me marcou de um jeito que eu falei, para que eu tenho que esconder o meu cabelo? Né? E ela falou que a partir dali ela nunca mais alisou o cabelo. Então, olha como são significativas as discussões e as responsabilidades que nós temos, né? Muito, nossa, lindíssima essa tua fala, arrepia, né? A gente nem imagina às vezes o quanto isso vai tocar o outro ser que está ali. Olha o quanto impacta, coisa mais linda. A pergunta do Rafael é a seguinte, ó, você até explorou um pouquinho já. Professora, já tive aula sobre idosos e esta maravilhosa fala sobre crianças. Como a senhora vê as crianças com deficiência nesse contexto? Exatamente isso, né, Rafa? O que acontece? A gente tem que ter força legal, gente. A Constituição Federal determina que lazer, esporte, atividade física, exercício físico é direito constitucional. É, no mesmo pé de igualdade de comida, moradia, saneamento básico, né? Então, porque a gente tem que entender que isso é política pública, de Estado, né? Quando a gente olha
para qual é o tipo de nação, qual é o projeto de nação que eu quero ter. Né? Então, as pessoas do meu país precisam ter acesso à qualidade de vida. Qualidade de vida é algo multifatorial e o exercício físico está diretamente ligado na pirâmide da qualidade de vida, porque vai combater sedentarismo, obesidade, hipertensão. Ontem eu estava fazendo uma palestra para a rede de Santo André e a professora que estava comigo, ela apresentou um estudo de que a atividade física está ligada a uma fase hormonal que previne o Alzheimer. Né? Então, eles já provaram, está comprovado, e isso acabou de ser publicado, assim, que pessoas que praticam exercício físico... Eu vou falar aqui, gente, talvez eu esteja falando besteira, tá? Porque eu escutei dela, eu não li o estudo. Mas o que ela mostrou, que as pessoas que fazem 1 hora de atividade física regular, 60 minutos ali, 5 vezes por semana, tem um risco, acho que 50%, 60% menor de desenvolver Alzheimer. Então, eu estou falando de um projeto de nação. Ela mostrou também os dados lá, não é o que eu estudo, né? Mas ela mostrou uns dados, assim, de quantos bilhões seriam economizados se a gente tivesse um programa de atividade física como política de Estado de remédio e atendimento hospitalar, que é uma outra coisa absurda, assim, da gente pensar, né? É porque, assim, a gente hoje, infelizmente, não previne, né? A gente não pensa no antes. A gente quer curar o que não se fez antes. É uma sociedade doente, infelizmente. Eu não vi esse teu estudo que você mencionou aqui, Val, mas existem várias pesquisas que comprovam também, saiu no The Lancet, enfim, que as crianças que praticam atividade física têm muito menos propensão de desenvolver depressão. Então, a saúde mental fica muito mais fortalecida. Que é como que você trouxe aí, né, da tua experiência prática também, com a história da outra menina com o cabelo. Você comprovou isso na prática e é de fato que acontece. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar e repensar nessas atividades da infância como algo que traga bem-estar, que gere sentido para aquela criança e não algo imposto simplesmente, como a preocupação às vezes que a gente tem de, meu Deus, meu filho não fez as atividades de educação física do colégio. Mas o negócio é muito mais amplo, né? Por tudo isso que você está trazendo para nós. Passa muito além disso. Exatamente. Eu vou voltar aqui Nossa, muito boa essa sua fala, porque é exatamente por aí mesmo, Marcela. A gente ficaria horas aqui conversando, né? Sim. O que acontece? Vou voltar aqui na pergunta do Rafael. O Rafael foi meu aluno na graduação, né? E é um excelente aluno, diga-se de passagem, e acho que ele está no doutorado agora. Ai, gente, tô ficando velha, né? Quando você olha assim, você pensa que tá ficando velha. Acho que ele está no doutorado agora. E eu me lembro que ele tinha um estudo muito forte com crianças com deficiência. E aí, o que acontece, Rafa? Quando eu falei dos direitos sociais, é pensar que todos têm direito, né? Todos é todo mundo mesmo, né? E aí, para as crianças com deficiência, a gente tem também diversos estudos, aí você vai conhecê-los melhor do que eu, porque não é um campo de estudo meu, mas a gente também tem diversos estudos que mostram como que, em diversos fatores, seja em déficit de atenção, seja em questões de socialização, seja de autoestima, de autoimagem, de aceitação, de trabalho em grupo. A gente tem vários estudos que olham para todos os aspectos, além dos fisiológicos, né? Porque os fisiológicos a gente já vai ter ali a descarga hormonal e o melhoramento músculo-esquelético, né? A gente já vai ter tudo isso ali. Então, para além, a gente tem uma série de benefícios. E aí eu acho que a equidade é justamente caminhar nesse sentido, né? Então, a gente precisa muito que essas crianças elas tenham acesso a programas regulares de exercício físico. Perfeito, muito bem colocado. E você estava falando, ele estava pontuando aqui, ó, olhar humano, nossa profissão vai muito além do rendimento esportivo. Parabéns pela fala e pensamento, concordo plenamente, ó. E sim, ele, se tudo der certo, se qualifica esse ano ainda, ele falou. Viu só que legal? Que orgulho, né, para você ser prof dele, assim, ter passado, ter abrilhantado aí o caminho dele, com certeza. Val, super obrigada. Quero ver se mais alguém tem alguma dúvida ou se você quer trazer mais alguma colocação. Não sei se você conseguiu pontuar tudo. Me esclareceu muita coisa, gostei bastante de tudo que você falou. Abriu a visão, abriu a mente, porque a gente, quando não é da área, não tem ideia, né? Porque é o jeito que a gente foi educado, né, Marcela? Então, a gente entende que é assim e aí a gente vai. Mas esse processo, eu adoro ir conversar com pessoas que não são da área,
Porque normalmente elas ficam um pouco chocadas, assim, né? Porque elas falam, como? Então, né? Eu falo, não, não é que não é importante ou que não é necessário, é que é muito mais importante do que a gente pensa. Porque ali que eu tô. A escola, né? Qualquer componente curricular é formação de identidade. Então, a identidade que eu quero formar faz parte das experiências que eu vou ter. Então, papais e mamães, quais são as experiências que os filhos de vocês estão tendo na aula de educação física escolar? Isso é uma coisa da gente pensar. Nossa, muito boa reflexão, hein? Vou anotar essa para a gente pensar depois também. Vou compartilhar a live com algumas mães que eu vi que não conseguiram entrar hoje. Eu mantenho, inclusive, a live salva aqui, né? Vi que alguém perguntou, passou batido ali a minha resposta. Fica salva no meu IGTV até domingo agora. E aí depois eu tiro, mas ela vai para o meu canal do YouTube. Aí no canal do YouTube fica para sempre, é só clicar no link da minha bio para se inscrever, poder ver pela primeira vez ou rever, porque está cheia de ensinamento. Parabéns para as duas, e a live precisaria ter a parte 2. Concordo, porque a gente entra assim, em umas conversas tão gostosas, nossa, tanto do ponto de vista aí escolar, quanto do ponto de vista dessa questão preventiva e de bem-estar que a gente deveria tanto trabalhar desde sempre, né? E hoje, apesar disso estar cada vez mais crescente, eu sinto que tem muitas falas e ações nesse sentido, ainda assim, vejo que não é normal a gente se adaptar a uma sociedade doente, que abre uma farmácia a cada esquina e cada vez mais. E é uma pena, né? Mas que bom que a gente está aqui. Que a gente precisa trilhar o caminho inverso disso tudo, né? Super obrigada, viu, Val? Adorei conversar contigo e fica aí a nossa ideia já para uma parte 2 dessa live, sem dúvida. Se você topar, a gente combina, com certeza. Vamos fazer com certeza. Marcelo, muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal que assistiu tenha gostado, né? E aí, assim, gente, eu sempre falo isso com os meus estudantes, né? O momento de aprendizado não se esgota no momento aula ou no momento live, né? Então, a gente continua construindo, podem mandar dúvidas, questões. Eu sou uma pessoa, eu tento ficar bem aberta, assim, primeiro, porque tem muito dinheiro público envolvido na minha formação, né? Eu sou uma pessoa que recebe bolsa desde os 14 anos de idade. Então, é uma obrigação social todo esse dinheiro público que foi investido na minha formação, desde a graduação até o pós-doutorado, aí, pensando sempre que esse dinheiro todo precisa voltar para a sociedade de alguma maneira, né? Então, é uma obrigação social estar aqui em todos os canais possíveis, mostrando um pouquinho do que eu estudo para as pessoas. Nossa, Val, que maravilhoso se todos pensassem assim, como você, né? Tão bonito. Você está devolvendo realmente. Que lindo isso. E a gente aprendeu bastante, não tenho dúvida, viu? Ó, tá cheio de elogios aí para você. Super obrigada mais uma vez a todos vocês que participaram, especialmente a Val, pela fala tão rica e tão cheia de ensinamento. Eu deixo então a live salva. Muito obrigada para todos. E na quinta-feira, às 9h05 da noite, espero vocês, porque eu tenho live toda terça e toda quinta às 9h05, viu? Fiquem com Deus, que seja uma quarta-feira abençoada e até quinta-feira. Tchau, tchau, Val. Beijo.